que, em respeito ao povo brasileiro, em respeito aos parlamentares desta CPMI, que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma informação sobre o mundo da política. O inesperado aconteceu na CPMI. Durante uma sessão tensa e cheia de reviravoltas, o relator da comissão tomou uma atitude surpreendente. Deu voz de prisão em pleno plenário e fez declarações que ninguém esperava ouvir. Em seu depoimento, ele apresentou fortes acusações contra Abraham Lincoln, atual presidente da Confederação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, CBPA, que, vale lembrar, foi preso em flagrante por falso testemunho durante um depoimento à própria CPMI. Mas o relator não parou por aí. Ele também citou o careca do INSS, apontando que há muito mais por trás desse escândalo bilionário do que se imagina. Aproveitando o momento, o presidente da CPMI fez um discurso emocionante e revoltado, destacando os detalhes chocantes desse caso e lamentando profundamente a covardia cometida contra aposentados, viúvas e familiares brasileiros. Com a voz embargada e visivelmente indignado, ele afirmou estar sofrendo junto com o povo brasileiro ao ver crimes sendo cometidos contra pessoas que já haviam falecido. Um verdadeiro roubo ao INSS que abalou o país. E aí fica a pergunta: será que essa história vai realmente chegar ao fim? Ou ainda existe peixes grandes escondidos por trás dessa teia de corrupção que nem sequer foram citados na CPMI? Com a palavra o relator. Senhor presidente, diante do encerramento do depoimento e de 4 situações que aqui registrei, gostaria neste momento de requerer a prisão em flagrante do senhor Abraham Lincoln, e citarei essas 4 situações. Primeira delas, senhor presidente, logo no início da audiência, eu perguntei ao senhor Abraham Lincoln se ele conhecia um cidadão chamado Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS, e ele permaneceu em silêncio. Alguns parlamentares fizeram a mesma pergunta ao senhor Abraham Lincoln e ele discorreu sobre careca do INSS. Portanto, nesta ocasião, quando ele negou, por meio do silêncio, falar a verdade, ele poderia até ter usado isso como recurso de defesa, desde que ele não tivesse respondido posteriormente aos demais parlamentares, ou seja, essa pergunta em nenhum momento o incriminava, tanto que, com a assistência dos advogados, ele respondeu, e agora a última parlamentar que perguntou foi a senadora Soraya, e ele falou explicitamente. Portanto, o silêncio dele foi calar a verdade. O segundo ponto foi quando eu perguntei a ele da relação com Gabriel Negreiros, e ele disse que era uma relação estritamente institucional. Olha, um segundo depois foi apresentada a foto dele mantendo a relação além de institucional. Terceiro ponto, quando Vossa Excelência e eu perguntei sobre o Adelino, e ele disse que tinha dado uma procuração específica para tratar de fato tal, deixando de responder, senhor presidente, que o Adelino tinha amplos poderes para movimentar recursos da CBPA e, com esses amplos poderes, enviou 59 mil para a esposa do procurador-geral do INSS de então, senhor Vigílio Antônio, e 430 mil para o senhor João Vitor Fernandes em espécie. Em ambas fez afirmação falsa e calou a verdade. E por último, senhor presidente, perguntei por que ele tinha saído da CNPA, e ele disse aqui claramente, ele disse: eu saí porque renunciei.
Depois o senador Contarato mostrou que ele não renunciou, foi nada. O juiz determinou a sua saída com medida cautelar. Portanto, em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que, em respeito ao povo brasileiro, em respeito aos parlamentares desta CPMI, que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. Como faço sempre, ao final dos nossos trabalhos, gosto de deixar aqui uma palavra aos brasileiros e brasileiras que nos acompanham e que acreditam no trabalho dessa CPMI. Hoje eu não falo apenas como presidente de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Falo como filho, neto e amigo de brasileiros que trabalharam a vida inteira e só pedem uma coisa: respeito. O Brasil viu hoje um retrato que dói. Um país que fez o povo trabalhar uma vida inteira para ver o salário, a aposentadoria, ser roubado na velhice. O senhor depoente chegou aqui amparado por um habeas corpus. No pedido inicial, esperava se esconder no silêncio. Mas o silêncio, senhoras e senhores, também fala. E o silêncio de quem deve explicações grita mais alto que qualquer palavra. Há um esquema muito bem montado de desvio de dinheiro público. E o que essa CPMI revelou ao longo dos últimos meses confirma o que o país já percebeu. Não foram falhas administrativas, foi uma engrenagem que atravessou governos, se manteve viva dentro do Estado. As associações assinavam convênios, as entidades intermediavam descontos, mas por trás disso havia uma estrutura silenciosa e permanente, capaz de sobreviver a trocas de ministros e diretores, como se um fio invisível ligasse todos os golpes. E esse fio partia de dentro da Previdência, de servidores que em algum momento abriram as portas para que o crime entrasse e se instalasse. Roubaram o pão da mesa de milhares de aposentados, milhões na verdade. Roubaram o descanso das viúvas, roubaram a esperança dos órfãos no futuro do país. E ainda têm a coragem de dizer que não sabiam. Isso não é descuido, é crime. E quando o crime é cometido dentro do próprio Estado, o silêncio vira cumplicidade. Foram 221 milhões de reais desviados, bens bloqueados pela Justiça, relatórios da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União comprovando movimentações suspeitas. E ainda assim, tentaram transformar o roubo em burocracia. E não estamos falando de poucos casos. Foram mais de 40 mil tentativas de golpes, inclusive contra pessoas que já haviam falecido. Um desrespeito total à memória dos mortos, à dor das famílias e à dignidade de um povo que só quer viver com o mínimo de paz. É o retrato mais cruel da ganância, roubar até de quem já partiu. Por isso, neste momento, quero me dirigir a cada aposentado, a cada aposentada, a cada viúva, a cada órfão, a cada familiar que nos acompanha ao vivo, com o coração apertado e a esperança nos olhos. Eu sei que há milhares de vocês assistindo a esta sessão, acreditando que ainda é possível ver justiça no Brasil. E quero que saibam, nós podemos libertar o nosso país dessa corrente de corrupção profana, feita por gente que perdeu o respeito por tudo e por todos. Eu sei o preço que se paga por enfrentar poderosos, mas também sei o valor que se conquista quando se honra o povo. Essa CPMI nasceu para ouvir os esquecidos e vai até o fim por eles. Não estamos sozinhos. Do lado de cá estão as viúvas que choram sozinhas, os aposentados que contaram moedas, os órfãos que herdaram o silêncio. Do lado de lá estão os que enriqueceram com a dor. E eu quero dizer algo a eles: acabou o tempo da covardia institucional. Hoje não encerramos uma oitiva, encerramos um ciclo de impunidade e começamos o tempo da verdade em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos e da esperança que ainda vive no coração do Brasil. O Brasil ter sido enganado por um tempo, pode sim, mas nunca será calado para sempre.
Os depoimentos estão encerrados. Em uma série de oportunidades, o depoente, estando na condição de testemunha, fez afirmação falsa, negou, calou a verdade. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho, que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria de Polícia adote as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Convido para a próxima reunião a ser realizada no dia 7/11 às 9 horas neste plenário para a oitiva de Onyx Lorenzoni, ex-ministro do Trabalho e Previdência. Declaro encerrada a presente reunião. Se inscreva em nosso canal, curta, comenta, deixe a sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante para nós.